Oi, turma, bom dia. No vídeo de hoje a gente vai conversar a respeito das questões que vocês comentaram que vocês não conseguiram fazer e os temas, os tópicos que vocês comentaram também que vocês ficaram com algumas dúvidas. Então, dentre as questões que vocês falaram que vocês ficaram com dúvida, foi a questão 10. E todas essas questões que a gente vai corrigir no vídeo de hoje, eu queria que vocês prestassem bem atenção no que a gente conversa, tá? Na forma como a gente resolve, porque elas são questões bem recorrentes de vestibular. Então, provavelmente vai ter uma questão com esse estilo, com essa carinha, e daí já vai ajudar vocês a entender como que a gente resolve. Então, a questão 10, ela fala o seguinte, a gente tem um ponto A e um ponto B, e eles são as extremidades do diâmetro de uma circunferência de centro C e um raio R. Ele quer saber a equação dessa circunferência. Então, se eu vou representar isso graficamente, eu teria mais ou menos o seguinte, ó. Eu tenho uma circunferência, certo? Aí eu tenho aqui, ó, o ponto central. E nele me fala que aqui eu vou ter o diâmetro. E eu tenho um ponto A aqui e um ponto B aqui. O que eu tenho? Bom, aqui no meio eu vou ter um raio, tá? Então, o que eu consigo descobrir? Que o ponto médio de A até B, na verdade, são as coordenadas aqui do meu ponto central, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Eu vou resolver o ponto médio. Como que eu resolvo um ponto médio? Somos 2x, divido por 2, somos 2y e divido por 2. Então, meu ponto central eu já sei, ó, ele é 3 para x e menos 1 para y. Como eu já sei o ponto central, agora eu posso fazer do ponto central até o B qual é a distância, ou do C até o A, porque dessa forma eu estou descobrindo quem? Exatamente, o raio, tá? Então, uma outra forma que a gente pode fazer, que eu acabei não falando, é fazendo a distância do A até o B, em vez do A até o C, ou do C até o B, né? E eu descubro que dá 2 raiz de 2. Só que essa distância, na verdade, é o meu diâmetro, e o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, eu posso pegar e dividir por 2, descubro que, então, o meu raio ele é raiz de 2. Mas o que ele quer é a equação dessa circunferência. O que eu vou fazer? Eu posso substituir, porque ele não me fala qual é a equação que ele quer, então eu posso entender que é uma reduzida. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte, é esse 2 aqui. Por que está 2 e não raiz de 2? Porque é raiz de 2 ao quadrado, que fica 2, tá? Então, nisso vocês vão ter que prestar atenção, tá bom? Outra questão que vocês comentaram que vocês não conseguiram fazer foi a questão 11. E ela pergunta qual é o valor de K para que essa equação aqui represente uma circunferência. Para a gente fazer, primeiro eu tenho que entender, eu tenho que compreender quem é o meu ponto central, tá? Então, eu posso fazer até que o Azinho é menos A sobre 2, então vai ficar menos 2 sobre 2, que é 1. Então, deixa eu arrumar aqui. Então, eu já sei que o meu A ele é 1. Para fazer o B, ele é menos B sobre 2, que é 10, então é menos 10 sobre 2, que é 5. Então, o meu B vale 5. Para descobrir o raio, eu vou fazer aqui 1 ao quadrado, opa, aqui é menos 5, desculpa, mais menos 5 ao quadrado. Aí, aqui eu vou colocar menos quem? O 13K, tá? Então, menos 13K. Simplificando o que eu tenho dentro da raiz, eu tenho que 26 menos 13K, certo? O que eu tenho que entender? Que uma equação de circunferência tem que ter o raio positivo. E eu posso ter o raio igual a zero? Não, eu não posso. E é por essa condição que eu vou escrever que 26 menos 13K tem que ser maior do que zero. E dali para frente, a gente já pode acompanhar aqui, ó, que está escrito exatamente a mesma coisa. Então, a gente isola a incógnita, vai resolvendo e descobre, assim, que o meu K precisa ser menor do que 2. Então, tem a solução que o K precisa ser um valor menor do que 2. Pode ser 2? Não, não pode. Tem que ser menor do que 2. A questão 12, ela dá o gráfico e quer que a gente conte quem é a equação de circunferência.
Então, quando eu tenho essa representação, eu vou ver o seguinte: quais são as coordenadas desse meu ponto O aqui, que é o meu ponto central? Bom, ó, a coordenada para x é 2 e a coordenada para y também é 2, tá? Como é que eu vou fazer para descobrir o meu raio? Bom, o meu raio é este tamanho aqui. Então, ó, eu andei 1, 2. Então, quanto que é o meu raio? 2 também. Então, para eu resolver, eu posso fazer aquela fórmula do x menos o x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, que fica x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, que é 4. E dessa forma, eu apresento para vocês a resposta dessa questão. A letra B, ela quer a mesma coisa, tá? Então, para a gente resolver, eu vou primeiro ver quem é a coordenada do ponto central. Bom, para x, está vindo aqui para baixo, mas eu não sei quem é. Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar para cima. É 2 para x. Para y, é menos 4. Opa! O que eu preciso fazer agora é ver quanto de raio eu tenho aqui, tá? Então, eu andei, ó, até aqui. Então, eu mandei 1, 2. Então, o meu raio vale 2. Então, assim, eu fico com x menos o x0 ao quadrado, mais y menos com menos, mais 4 ao quadrado, é igual a 2 ao quadrado, 4, tá? Então, aqui a gente tem até um erro na representação, na forma como o livro mostra pra gente, né? Ele coloca menos 4, quando na verdade é mais 4. Outra questão que vocês comentaram foi a 19. E a 19, ela vai falar o seguinte: a gente tem uma reta que ela é essa reta aqui, ó, tá? E a gente tem essa equação de circunferência. E elas são secantes. O que é uma reta e uma circunferência secante? Significa que elas vão se cortar em 2 pontos. Então, tá o ponto A e o ponto B aqui. E eu quero saber qual é a área do triângulo cujos os vértices é o centro da circunferência e os pontos A e B. Então, deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Então, ele está me perguntando o seguinte. Ó, ele está falando assim, ó, eu quero saber quanto que é essa área aqui que eu estou pintando de roxo. Porque o que eu estou representando aqui, ó? Ó, aqui eu tenho o ponto central, aqui eu tenho um ponto B, aqui é um ponto a reta e a circunferência, não é? Então, aqui eu tenho os pontos, ó. Deixa eu apagar aqui. Aqui eu tenho os 2 pontos, aqui eu tenho outros 2 pontos, outros 2 pontos. Tá vendo como a gente tem um triângulo? Então, é exatamente isso. Vamos lá. Como é que eu vou fazer? Bom, para eu poder descobrir onde a reta e a circunferência se cruzam, eu preciso fazer um sistema linear, ó. Então, percebe que aqui eu escrevi um sistema linear. Só que para eu poder resolver, eu preciso isolar ou o x ou y da equação da reta e substituir a linha de cima. Quando eu faço isso, eu tenho isso daqui, tá? Depois que eu tenho isso, o que eu vou fazer? Bom, mais 3 menos 1, mais 2. Resolvi o mais 2 ali. E agora eu vou desenvolver, então, primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Depois, primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, igual ao 10, tá? Então, agora eu tenho que 2x ao quadrado é igual a 2, ou seja, x ao quadrado é igual a 1, então x é igual a 1 ou menos 1. Então, como eu já sei que o x pode ser um positivo ou um negativo, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir esses valores na minha equação da reta, porque daí vai ficar mais fácil para descobrir o valor, né, do y. Então, quando eu faço isso, eu descubro que o ponto A ele é 1 para x e 2 para y, enquanto que o ponto B ele é menos 1 para x e 4 para o y. Agora que eu sei quem são esses 2 pontos, como a questão quer saber qual é a área, para eu resolver a área de um triângulo, quando eu sei 3 pontos, eu faço o quê? Coloco um ponto, completo com 1. Põe outro ponto, completo com 1. Põe um ponto, completo com 1. Aí talvez você está me falando assim, mas eu achei 2 pontos, cadê o terceiro? Bom, o terceiro é o ponto central da minha circunferência, que eu consigo pegar com essas informações aqui, tá? Que no caso está escrito aqui, menos 2 para x e 1 para y.
Resolvo o determinante, descubro que o determinante é 8. A área desse triângulo é o 8 dividido para 2, portanto, a área é 4. O vídeo Tira Dúvidas de hoje era isso. Um beijo para vocês e até a próxima aula.